Olá, boa noite. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aproxima alunos da produção científica. O uso das redes sociais e seus impactos na vida da criança e do adolescente é tema de palestra aberto em escola. No estúdio vamos falar sobre a atuação de duas instituições que garantem o acesso à justiça dos brasileiros, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável é o tema da 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A solenidade de abertura ocorreu na manhã de hoje no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, campus de Uberlândia. A programação é oferecida em parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Desenvolvimento Econômico e Inovação, e o IFTM, o Museu de Diversão também, e o Museu de Diversão de Arte, o famoso DICA, da UFA, Universidade Federal de Uberlândia. Até o final da semana, a programação prevê diversas atividades científicas e culturais. Nos dias 24 e 25, por exemplo, os estudantes visitarão o bloco 5O do campus Santa Mônica da UFO para a mostra Brincando e Aprendendo. Já no sábado, no parque, vai ser um evento com atividade de astronomia, no Parque Gávea. E ainda falando sobre educação, a ESEBA convida a comunidade para participar do projeto Integrar, que acontece nos finais de semana na escola, sempre com um tema diferente. O uso das redes sociais e seus impactos na vida de crianças e adolescentes será o tema da próxima palestra. Quem traz mais informações é o repórter Júnior Caritel. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO, um projeto para estreitar laços entre família e escola. É o projeto Integrar que vai acontecer aqui na ESEBA, mas para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a professora Luciana Xavier, que é professora de filosofia aqui da escola e que vai explicar para a gente melhor o que é esse projeto Integrar. Luciana. Então, o projeto Integrar é um projeto de extensão da escola que une família e a escola, os alunos, família, professores. Nós temos profissionais aqui, professores de diversas áreas de conhecimento, da filosofia, da psicologia, serviço social, área de ciências, língua estrangeira. Então, envolve todo o corpo docente da escola e também pais e alunos também que participam conosco. Ele é um projeto que acontece há anos na ESEBA. Todo ano a gente escolhe um tema. Esse ano nós vamos falar sobre a questão das redes sociais, da internet, quais são os impactos positivos e negativos para a vida das pessoas. E nós temos realizado intervenções durante o ano inteiro na sala com os alunos, desde o 4º até o 9º ano. Nós temos entrado, levado para debate, a gente tem feito levantamento de dados, de pesquisas, para que a gente possa analisar com seriedade, de maneira bastante reflexiva, quais são esses impactos. Isso com os alunos, com os pais e com os docentes que fazem parte do projeto. Agora, antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse a programação, quem é que pode participar, horário, local e se está aberto à comunidade. Sim, está aberta a comunidade. Nós faremos no dia 26, às 8 horas da manhã. Nós abriremos os trabalhos. Na verdade, é um evento assim, de comemoração do que foi feito no ano inteiro, né? É a finalização. Então, nós abriremos com uma psicóloga que trará uma palestra para a gente e depois nós teremos algumas 5 estações de trabalho. Cada estação irá trabalhar com um tema específico dentro desse assunto que é extremamente amplo, né? Aí a gente vai ter participação dos alunos, nós vamos fazer oficinas, vamos ter um café da manhã coletivo. Então, todos estão convidados, todos, porque esse debate eu acho que ele é importante para todos, não só para a vida das crianças e dos adolescentes. Ok, muito obrigado pela participação e também pelas informações. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. O acesso agora à justiça e à garantia de direitos é o tema do JU de hoje. A Constituição Federal garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o acesso à justiça como direito fundamental. A Defensoria Pública e o Ministério Público são duas instituições independentes que atuam
como parceiras no sistema de justiça e são primordiais na viabilização desse acesso. Veja na reportagem, primeiro, feita pelo Júnior Caritel, com imagens de Sérgio Ferreira, como funciona o Ministério Público de Minas Gerais. Resolver problemas. Essa é uma das principais missões do Ministério Público. Mas, afinal, como é a atuação dos promotores para garantir o regime democrático, defesa de ordem jurídica e dos interesses da população? O próprio Ministério Público, os próprios promotores falam, nós defendemos a sociedade, né? Então, eu acho que é a importância do promotor atender o público, ver a demanda, os interesses coletivos difusos, né? E também, no caso da saúde, tem um direito indisponível, que é a própria vida, né? Por isso que é a atuação do Ministério Público nessa área. O Ministério Público atua para impedir ameaças e violações à paz e à liberdade da população, além de garantir os direitos descritos na Constituição. Lógico que nós temos problema, é uma cidade que quase com 1 milhão de habitantes, e muita gente vindo e dando endereço de outros lugares, e dando endereço de falsos, né, para ser atendido. Então nós temos problemas na saúde, né? Lógico que uma cidade desse porte e recebendo dinheiro aquém do necessário, lógico que problemas existem. Mas eu posso afirmar que a saúde de Uberlândia, com todas essas questões, ainda ela é diferenciada em relação à maioria das cidades do Brasil. E a rede tem funcionado, principalmente a atenção primária, a atenção básica. Então, quando a atenção básica ela funciona bem, logicamente ela alivia, ela é preventiva. E é isso que eu foco, que deve ser focado na área da saúde. O Ministério Público Estadual de Minas Gerais é uma instituição responsável pela defesa de direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade. Além disso, assume um importante papel na área civil, casos que envolvem direitos individuais e atuação na área de defesa do cidadão, quando o indivíduo se sente lesado no âmbito do direito do consumidor, meio ambiente, defesa da pessoa com deficiência, saúde, entre outros. O Ministério Público ele é uma instituição, né, que foi criada de uma forma bastante democrática pela Constituição de 1988 e destinada à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis da sociedade. Mas que interesses são esses? São vários, né? A gente pode dar exemplos por aqui. O meio ambiente. O meio ambiente é um interesse difuso, né, de toda a sociedade. Nós precisamos ter um meio ambiente sadio, seja ele urbanístico, seja ele fauna, flora, enfim. Por isso temos, no âmbito do Ministério Público Estadual, um promotor de justiça que tem atribuições para lidar com essas questões. Outro interesse difuso, conhecido da sociedade, o interesse da sociedade em ver a punição das pessoas que cometem crimes, né? Esse é um interesse de que forma que ele é tutelado? Por meio do promotor criminal. Nós temos, no âmbito do Ministério Público, promotores de justiça com atribuições para tratar de toda essa gama, né, de interesses sociais. Então, por isso que é comum que a gente diga que o Ministério Público é o defensor da sociedade. A diretora administrativa do Ministério Público de Uberlândia destaca a resolução de conflitos e como a instituição tem priorizado resolver. A solução pacífica, né, das controvérsias já é uma tônica dentro do Ministério Público de Minas Gerais há muito tempo. Desde 2015, né, nós temos a lei de mediação, né, e o Código de Processo Civil também prevê a mediação e a conciliação como indispensáveis à solução dos conflitos que são levados ao judiciário. Este ano, no dia 1º de janeiro até o dia de hoje, eu instaurei 895 casos novos. Tá? Desses 895, já foram encerrados 848. Então, assim, quase que tudo que nós começamos esse ano, já encerramos com solução. E aqui no estúdio comigo hoje recebo o promotor de justiça do Ministério Público de Minas, doutor Fernando Martins. Boa noite. Boa noite. E também o defensor público da Defensoria de Minas Gerais, o doutor Fernando Orlan. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Vamos começar primeiro com o doutor Fernando Martins, já que a matéria se refere ao Ministério Público. Doutor Fernando, a atuação do Ministério Público
no sentido de garantir o acesso dos cidadãos, né, dos mineiros à justiça. Como que você vê essa atuação do sistema, da instituição? E também a gente precisa falar dos principais desafios enfrentados por vocês lá dentro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Patrícia. É só deixar claro que a Constituição ela é um guarda-chuva de direitos fundamentais. Ela estabelece diversos direitos fundamentais. Só no artigo 5º são 77, com seus desdobramentos. Então, não há como você estabelecer direitos sem ter efetividade. Então, nós temos normas de direitos e normas institucionais. O caso do Ministério Público e da Defensoria Pública são normas institucionais. Por quê? A ideia que se tem é dar a efetividade e concretude desses direitos fundamentais. Antes não se tinha isso no constitucionalismo brasileiro. O constitucionalismo brasileiro não se preocupava com direitos fundamentais. A partir do momento que essa passou a ser a tônica da Constituição, houve a necessidade de melhorar os órgãos, né? Trouxe para dentro da Constituição a Defensoria Pública, que estava fora, né? E melhorou a estrutura e a funcionalidade do Ministério Público. Agora, você veja bem, nós temos Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. Mas nós temos duas instituições essenciais da justiça que não são poderes. E por que a necessidade delas? Porque elas trabalham com deveres fundamentais. Nós somos devedores da sociedade. Então, nosso papel é de ter uma atuação firme, proativa, com concretude. É assim que funciona. Então, as portas do Ministério Público devem estar abertas à população, porque o Ministério Público é um termômetro, é um sismógrafo da sociedade. A partir do momento que você vai ver diversos problemas, né, é uma tópica de concentração de mazelas sociais. Só assim, para deixar muito claro, os direitos fundamentais, quando foram pensados pelo Constituinte, eles foram pensados como as mazelas e as dificuldades que a sociedade tem. Então, por isso que se investe nessas instituições, né? Então, nós temos promotores atuantes na área criminal. Por quê? Porque o direito penal tem uma função social de proteger direitos fundamentais. Temos promotores na área de família justamente para as questões de mediações, conciliações, modelos de concertação da família como local de desenvolvimento da pessoa. E daí vai, né? O consumidor, o que é? É o vulnerável do mercado, ele precisa ter a proteção, porque senão a empresa o engole. O promotor de controle dos atos administrativos, porque nós temos administradores que não respeitam as leis. Então, há necessidade de um promotor de combate às ilegalidades, enriquecimento ilícito, danos ao erário. Então, a fiscalização da atuação política, né, também faz parte. E é essencial, porque quando se coloca o Ministério Público como defensor do regime democrático, aí está incluso, notadamente, as questões políticas. Perfeito. E a população pode também, deve, né, levar e contribuir com informações, levando para vocês. Sim, nós temos diversos canais dados, de atendimento, né? Tanto pessoal, né? Recebemos denúncias, né? Denúncias anônimas também, e além desse mecanismo estrutural aberto da instituição, nós temos as ouvidorias, né? Que nos encarregam, mediante e-mails, né? De estabelecer, de trazer mais problemas. Então, nós enfrentamos no dia a dia uma gama de reclamações que ela é assim, incontável, ela é quase infinita. Excelente, mas olha só, estamos aqui também hoje recebendo o Dr. Fernando Orlan, que é da Defensoria Pública de Minas Gerais. E aí, doutor Orlan, gostaria que você falasse dessa diferença, né? Muita gente confunde o trabalho do Ministério Público com a Defensoria Pública. Explica para a gente essas diferenças, por favor. Boa noite, doutor Fernando Martins. Boa noite, Patrícia. Boa noite. A Defensoria Pública, como bem disse o doutor Fernando Martins, ela foi criada e foi inserida na Constituição de 88 para garantir o acesso ao direito, acesso à justiça e ao seu direito das pessoas carentes, né? Pessoa carente era aquela que não tem, ou é aquela que não tem condições de pagar um advogado para estar em juízo, para estar na justiça, para defender os seus direitos. A Defensoria Pública foi evoluindo e no sistema de justiça ainda é a instituição caçula, ou seja, é a mais nova, e por isso possui ainda que se investir muito, né, e possui muitas deficiências, principalmente no corpo administrativo e na quantidade de defensores públicos, tanto no estado de Minas Gerais como no Brasil, mas a Defensoria Pública foi criada para isso, para dar acesso àquela pessoa carente à justiça e ao seu direito. Com o passar do tempo e com a evolução, não se dá à Defensoria Pública o mero crédito de dar acesso à justiça àquela pessoa,
mas com a tônica da Lei Orgânica da Defensoria Pública e da própria Constituição, como bem disse a doutora Daniela, hoje, principalmente na área de família, a Defensoria Pública ela é chamada a conciliar as pessoas, principalmente no direito de família, no direito de saúde, no direito do consumidor, a se conciliarem e a mediarem. Para quê? Para que seja levado a essa pessoa o seu direito sem necessariamente estar em juízo. Um exemplo muito claro disso é o mutirão do direito a ter pai, por exemplo, em que se convoca o suposto pai, se faz o DNA em sendo o pai, já se faz a certidão de nascimento nova e já se faz acordo de guarda, pensão e visitas, referendado pela Defensoria Pública, e isso é um título executivo extrajudicial que pode ser executado na Justiça. Então, sem a necessidade de se interpor uma ação judicial, para que seja levado ao sistema de justiça, ao judiciário, e aí se mover o Ministério Público, os serventuários da Justiça, apenas aquelas ações em que não há possibilidade nenhuma de um acordo extrajudicial. Né? Mas a Defensoria Pública existe, é a ponte de acesso da pessoa carente ao judiciário e da pessoa carente ao seu direito. Importantíssimo, né, o doutor Fernando Orlan esclarecer isso para a gente, porque olha só, nem todos sabem, mas o Estado oferece aos cidadãos um advogado público, que é chamado de defensor público. Em Uberlândia, esse trabalho é muito bacana e eficiente, então entenda mais sobre a atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais na reportagem de Fernando Cunha. A Defensoria Pública atua em várias áreas do direito. As mais comuns são direito da família, criminal, da infância e juventude, consumidor, civil e criminal. A Defensoria Pública ela vem dentro do sistema de justiça para cobrir uma lacuna em relação a soluções fora do judiciário. A gente chama de solução extrajudicial. Então, a Defensoria é uma instituição do Estado que, obrigatoriamente, por força de lei, ela tem que tentar resolver problemas sem ação judicial. Esse é o perfil da Defensoria Pública. Atualmente, Uberlândia possui 27 defensores públicos que atendem a população do município e de seus distritos. O coordenador da unidade de Uberlândia explica que o papel do defensor público não é o de advogar em causa do requerente, mas principalmente buscar a conciliação para evitar que os casos cheguem à esfera judicial. Para você entrar na carreira defensora, o procedimento é o mesmo para juiz e promotor, ou seja, você tem que ser formado em direito, depois ter 3 anos de experiência e aí prestar o concurso. Na prática, assim, um perfil que acaba agregando dentro da defensoria é uma pessoa que ela tem capacidade de ouvir. A principal função do defensor é não julgar. A tendência natural, conta uma história, você já julga a pessoa ou a pessoa contra a qual ela está falando. O defensor, a função dele é não julgar para tentar entender o problema e aí poder ajudar as partes que estão em conflito, elas encontrarem uma solução para o problema delas. A Defensoria Pública do Estado presta assistência jurídica gratuita àquelas pessoas que não podem pagar por esse serviço, mas em alguns casos o fator econômico não é levado em consideração. As primeiras informações, mesmo que o problema não possa ser resolvido na defensoria, a gente procura dar uma informação de qualidade. Se aquele problema é em tal lugar, certificar se é naquele lugar, qual horário que atende, qual o telefone, dá uma informação qualificada para a pessoa. Agora, para ela ser atendida pela Defensoria Pública, antigamente falava em pessoa carente, que é a questão da renda, né? Ainda continua isso, mas agora o conceito foi ampliado, é pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, às vezes, a pessoa está em situação de vulnerabilidade, por exemplo, a mulher, porque ela está apanhando ou sendo subjugada pelo marido, uma criança está em situação de vulnerabilidade porque ela foi abusada psicologicamente ou sexualmente. Então, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela pode ser atendida pela Defensoria Pública. Se ela não tiver essa vulnerabilidade psicológica ou de violência, aí é a questão financeira. A gente costuma atender a renda familiar até 3 salários mínimos. Em todo o estado de Minas Gerais, a Defensoria atendeu em 2018 a quase 670 mil casos, sendo que neste ano o número de atendimentos já chegou a quase 500 mil até o mês de setembro. Deste montante, Uberlândia registrou em 2018 cerca de 68 mil casos e em 2019, também até setembro, já atendeu a quase 65 mil casos. Além do atendimento judiciário sob demanda, a Defensoria Pública também promove algumas campanhas periodicamente, como o Mutirão Direito a Ter Pai, que oferece inclusive exames gratuitos de DNA à população.
Desde 2011, o mutirão já realizou 8.430 exames de DNA e 2.471 reconhecimentos espontâneos de paternidade. A gente monta essas campanhas do mutirão do direito a ter pai, mutirão das famílias, que aí a gente convoca todos os defensores que não são de algumas áreas para ajudar, para a gente dar vazão àquelas demandas que ficam retidas às vezes ao longo do ano. Então a gente faz essas campanhas do mutirão do direito a ter pai ou das famílias para a gente conseguir atender toda essa população que está em situação de vulnerabilidade e que a gente deveria atender. Então as campanhas são para dar uma vazão a essas pessoas que merecem ser atendidas. Bom, doutor Fernando Orlan, então gostaria que você reforçasse quais são os principais tipos de demandas que chegam da população para vocês. Como bem disse o doutor Cleiton, Patrícia, hoje nós somos em Uberlândia 27 defensores públicos. Deveríamos ser, por lei, 38. Então, hoje em Uberlândia, nós não atendemos, por exemplo, na área civil, né, no juizado especial criminal, pela ausência de defensores públicos providos. Existe um concurso em andamento de 30 vagas, mas eu creio que desses 30, nenhum aprovado virá para Uberlândia. Hoje em Uberlândia, nós atuamos na área de família, temos uma demanda muito grande, na área da saúde, do juizado especial civil, né, nas varas criminais, na área de instrução e na execução criminal, né? Além da infância e juventude, na área do ato infracional e na área civil. Então nós atuamos hoje nessas áreas e que são as áreas de maior demanda. É importante dizer também, Patrícia, levar isso a conhecimento da população, que a Defensoria Pública, sendo a instituição mais nova do sistema de justiça, né, ela ainda precisa de se estruturar muito, né? É necessário que os legisladores, que o Poder Executivo e o Poder Legislativo se atinem para isso. Que a Defensoria Pública, por exemplo, no último censo do IPEA, constatou-se que a Defensoria Pública está em menos de 30% das comarcas do país. Em Uberlândia, em Minas Gerais, por exemplo, nós não temos Defensoria Pública em Tupaciguara, não temos em Monte Carmelo, não temos no Prata, ou seja, são cidades de grande porte, já onde com a população, 100 mil habitantes, né? Justamente, onde a população está desassistida e não tem esse acesso. E aí nós temos os nossos colegas, os advogados dativos, e nós não podemos falar mal dos advogados dativos porque eles estão fazendo às vezes da Defensoria Pública. Mas nós lembramos num passado muito recente, do promotor ad hoc, né? Seria aquele onde não existia promotor de justiça, nomeava-se um advogado para ele fazer a denúncia criminal, né? Ou seja, nada contra, mas um promotor de justiça concursado, especializado naquele assunto, né? Gabaritado para aquilo e sem qualquer pressão, ou seja, com as garantias e prerrogativas na mobilidade, etc. Esse promotor de justiça ele vai poder atuar de uma forma muito mais independente e zelando muito mais pelo interesse coletivo da sociedade. Da mesma forma, nós dizemos que o defensor público, e a emenda constitucional 80 disse isso, para se instalar a defensoria pública em todas as comarcas num prazo de 8 anos. Infelizmente, pela crise que assola o país, a emenda constitucional 80 não está sendo cumprida, mas nós temos que dar voz a essa lei, a essa emenda constitucional, para que a Defensoria Pública, em pouco espaço de tempo, ela esteja na maioria das comarcas do Brasil. Muito importante você falar desses desafios enfrentados hoje pela instituição. E aí eu gostaria de perguntar agora ao doutor Fernando Martins, na sua visão, é possível afirmar que a sociedade brasileira é um povo, sim, que corre atrás do seu direito? Sim, a sociedade brasileira tem partido para isso. Quando ela não corre atrás, geralmente nós temos 3 problemas. Essa passividade, ela deriva de uma ausência crítica da população, ela não tem meios de comunicação, informação, então ela não é uma massa crítica. O que isso não está acontecendo no Brasil hoje. Hoje nós temos a população conectada e quanto mais informação, mais direitos, né? Sim. Uma outra situação também que leva à passividade é quando o órgão de atuação do Ministério Público não faz atuação, né? Se trata de um promotor descuidado, né, com desleixo, né? E aí vem a terceira possibilidade, é quando não se tem órgãos de controle sobre o Ministério Público. Não é assim, por exemplo, que acontece em Minas Gerais.
Nós temos uma corregedoria que cobra dos promotores de justiça que se faça atendimento ao público, né? Então essa passividade, em termos culturais, ela vai perdendo a sua força e cada vez mais a população tem aprendido a reclamar, né? Até porque, eu volto a insistir, que a nossa sociedade é uma sociedade de direitos fundamentais. E essa sociedade, ela prega efetivamente a efetividade e a concretude de seus direitos, dos deveres daqueles que têm a obrigação de dar efetividade a esses direitos, das suas liberdades fundamentais, dos seus bens fundamentais como meio ambiente, patrimônio público. Há, então, uma projeção da Constituição para o núcleo central dela. Antigamente, na minha época, quando eu era estudante, o núcleo central de uma Constituição, de um sistema, era a norma jurídica. Hoje, o núcleo central é a pessoa humana. Então, nós afastamos o direito e humanizamos o sistema jurídico. É por aí. Excelente. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto agora, hora de saber como fica o tempo amanhã, terça-feira, em Uberlândia e outras cidades de Minas. A chuva do final de semana deve continuar em Uberlândia e as temperaturas ficam entre 20 e 25 graus. Patos de Minas com terça-feira nublada e chuvosa, mínima de 20 graus e máxima de 26. Em Ituiutaba, a previsão é que haja chuvas isoladas durante o dia, mínima prevista de 21 e máxima de 29 graus. Pancadas de chuva e nebulosidade no céu de Monte Carmelo. Os termômetros marcam entre 21 e 27 graus. Previsão de chuva também em Paracatu. A temperatura mínima fica 22 graus e a máxima 32. Agora é hora de saber quais são alguns dos eventos que serão realizados pela UFO nessa semana. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Confira agora as dicas de eventos desta semana. A UFO recebe o Congresso Brasileiro de Paleontologia. O evento começou hoje e vai até sexta-feira. O tema desta edição é o legado do tempo e as lições dos fósseis. Quem participar vai poder conferir palestras, exposições e mini-cursos. Todas as atividades acontecem no campus Santa Mônica. A segunda mostra de matemática de Ituiutaba começa amanhã. A proposta do evento é despertar a criatividade e o raciocínio lógico nos estudantes de ensino médio. As atividades acontecem no salão do Bloco B e no auditório 3 do campus Pontal. Nesta quinta-feira, o setor integrado de ações de promoção à saúde da UFO realiza a palestra Saúde da Mulher. O evento é voltado para as professoras e técnicas da universidade e busca conscientizar a respeito da prevenção ao câncer de mama. A atividade acontece às 9 horas da manhã na sala de reuniões dos conselhos, localizada na reitoria. Eu fico por aqui, na próxima semana tem mais dicas de eventos para vocês. Até mais! O JU de hoje falou sobre o acesso à justiça e garantia dos direitos através de duas instituições, o Ministério Público de Minas Gerais e também a Defensoria Pública. Mas como estamos chegando no final do nosso jornal, gostaria de deixar então para o Dr. Fernando Martins falar um pouquinho mais como as pessoas podem ter acesso ao Ministério Público, doutor Fernando. A sede em Uberlândia é na rua São Paulo, número 95, próximo ao Corpo de Bombeiro, onde está concentrado ali, digamos assim, o centro jurídico de Uberlândia. Porque o Fórum está ali, o Ministério Público Federal está ali, a Justiça Federal está na rua acima. Então, basta procurar o prédio e lá você vai ter acesso, vai poder fazer suas reclamações. Também nós temos o canal o site do MP, mpmg.mp.br, né? E lá você tem a possibilidade de encaminhar, através da ouvidoria, as suas queixas, né? As suas consultas, né? Sendo que o Ministério Público está apto a responder tudo isso. Então, nós temos assim, tanto o canal virtual, até porque hoje nós temos uma segunda dimensão de vida, que é a vida eletrônica, né? E, de outro lado, nós temos também essa atuação física, né, de receber as pessoas. O Ministério Público, ele é um órgão atuante, e às vezes porque ele é atuante, né, ele sofre muito por ser atuante, né?
Hoje nós estamos vendo aí uma lei de abuso de autoridade, né, que está querendo amordaçar juízes, promotores, né, e isso evidentemente acontece justamente porque o Ministério Público ele tem uma atuação firme na sociedade. Né. Nós esperamos ainda, né, que sobre essa lei de abuso de autoridade, ela passe por um exame muito forte no STJ e no Supremo Tribunal Federal, especialmente no que respeita à constitucionalidade dela. Excelente. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, doutor Fernando. Eu que agradeço. Obrigado. Quero ouvir também agora o doutor Fernando Orlan, que é da Defensoria Pública. Gostaria de saber dos principais eventos também que vão acontecer e quais são os principais canais de acesso à Defensoria Pública hoje. Nós estamos ali na Avenida Fernando Vilela, número 1313, no bairro Martins. Mas, se Deus quiser, em breve nós estaremos lá no centro, né, doutor Fernando? Estamos evitando esforços aí para construir ao lado do Ministério Público. Até para facilitar, né? Justamente para dar essa maleabilidade, né, do acesso à população ali no centro, para se resolver tudo ali naquele centro, né? E estamos aí, sexta-feira, vamos fazer o 12º Mutirão do Direito a Ter Pai. Esse projeto que nasceu aqui em Uberlândia, foi fruto do pensamento dos defensores públicos daqui da comarca e hoje acontece simultaneamente no dia 25 em todas as comarcas de Minas Gerais onde tem defensoria pública. Esse projeto se expandiu aí e foi levado para todo o Brasil, né? E nós conclamamos a essas mães e esses pais, supostos pais que receberam as notificações em casa, que compareçam à defensoria pública. Como bem disse o doutor Cleiton, o objetivo lá não é julgar, é mediar, é conciliar e dar àquela criança o direito de ter uma família materna e uma família paterna. E essa criança que não pediu para nascer está aí nesse mundo virtual, como o Dr. Fernando Martins disse. Não é? E os acessos à Defensoria Pública, nós atendemos das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, na Avenida Fernando Vilela, número 1313. O telefone é 3225-0799 e também existe o site, né, o www.defensoriapublica.mg.def.br. Lá você vai achar todas as comarcas que tem defensor público e as áreas de atuação. Então eu deixo aqui meu muito obrigado ao programa pelo convite, meu fraterno abraço ao Dr. Fernando Martins, né, essa instituição louvável que é o Ministério Público. Hoje o Brasil está no rumo correto, muito graças à atuação efetiva do Ministério Público, né? E dizer às pessoas que a Defensoria Pública é a ponte de acesso ao seu direito, ao judiciário e diretamente ao seu direito da forma extrajudicial. E as pessoas que tenham dúvidas compareçam à Defensoria Pública e elas serão lá orientadas nas suas demandas, nas suas queixas, né, nos seus litígios, por um defensor público, né? Muito bom. Muito obrigada também, viu, doutor Fernando Orlan, pela sua participação aqui hoje, contribuições com o nosso jornal. Aproveita então o mutirão aí, nesse final de semana. E parabéns aos dois, né, pelo trabalho prestado à sociedade, em especial aqui na nossa região, viu? Obrigada mesmo pela participação de vocês com a gente aqui hoje. Obrigado a você. O JU de hoje chega ao fim e logo mais, às 10 horas da noite, no Roda Viva, vai receber a deputada federal Joyce Rosman, eleita pelo PSL como a mulher mais votada da Câmara dos Deputados, e ela foi destituída recentemente da liderança do governo na última quinta-feira. Então é um debate imperdível. Obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.